Agora, esse aumento do escopo, ele vai afetar significativamente a fotografia. E essa é, com certeza, o maior mérito desse filme. Eu sou o Carlos Rossi, esse aqui é o Crossview, e hoje nós vamos comentar sobre o quarto filme da franquia John Wick, Baba Yaga. Keanu Reeves, ele vai aparecer no personagem do John Wick, um pouco menos como vingador e mais como alguém que só quer paz para cultuar a esposa. Na verdade, é interessante se você pensar como analogia, que é alguém que só está querendo se aposentar, o que a gente sabe que hoje em dia é muito raro e dá trabalho mesmo. Eu tive vários problemas com esse filme e eu vou falar um pouquinho sobre eles, também falando sobre os aspectos positivos, porque o filme ainda consegue ser uma obra de arte, mas, na minha opinião, bastante aquém do que a franquia apresentou até agora. Eu vou começar pelo título da versão brasileira, que eu descobri que nos Estados Unidos, no título original, a gente só tem capítulo 4. Eles acrescentaram esse subtítulo Baba Yaga, que na minha opinião não faz jus ao que o filme apresenta. Porque justamente esse é o filme que mostra o John Wick muito menos nessa posição de Baba Yaga, de bicho-papão, né? Vamos lembrar por que ele é chamado desse jeito. No filme 1, a gente tem uma sequência longa dentro do roteiro em que o vilão Vigo explica por que o John Wick é chamado dessa forma. Que esse termo Baba Yaga ele se refere a um monstro da mitologia, eu diria, do folclore russo, que se assemelha ao que a gente consideraria um bicho-papão. Mas ele complementa dizendo que ele não é o bicho-papão, ele é o homem que a gente manda atrás do bicho-papão, né? E cria todo um climão ali em torno do que é o John Wick, do assassino, da ameaça que ele representa para os outros e para os alvos dele. E isso fica bem marcado na postura do John Wick. O filme 3 tem uma sequência de ação em que ele some do nada e aparece atrás do vilão que ele está combatendo. Tem várias coisas assim que remetem a esse pavor em torno da figura que é o John Wick, como se fosse o mito do John Wick, de alguma forma. O filme 2 também começa com uma sequência que vai remeter a essa fala do Vigo. Aqui, ele essencialmente só está fugindo. Ele realmente aparece como um personagem que sabe lutar, que continua sendo uma ameaça, mas como o ataque está sendo feito contra ele está mais se defendendo, essa coisa do Baba Yaga não funciona muito bem nesse filme não. Então eu talvez colocasse o nome do filme 3 com esse subtítulo ao invés do filme 4. Então o pessoal aí da tradução deu uma vacilada aí e acaba criando uma expectativa pro filme que não existe. Continuando, antes fosse só esse o problema. A maior questão para mim aqui é que esse filme simplesmente abandona toda a sutileza que marcou a franquia até o momento, prejudicando a impressão que a gente cria vendo o primeiro filme do John Wick para entregar um roteiro muito mais superficial e com muito menos impacto do que o que a franquia apresentou até o momento. Um exemplo bem simples da gente entender o que eu quero dizer com essa falta de sutileza, e a gente vai desdobrar isso ao longo do vídeo, é o seguinte. No primeiro filme tem uma cena que me chama muita atenção, que é a cena em que o filho do Vigo, que acabou de causar aquele dano irreparável à vida do John Wick, que é o Joseph, ele chega e fala pro pai, voltei agora da minha missão e tal, e o pai meio que dá uma surra nele por conta do que ele fez com o John Wick. Nessa cena a gente tem o Wave, que é o advogado meio pilantra ali do Vigo, que você percebe que ele é sim inescrupuloso, ele é um vilão, ele está envolvido com esses crimes, mas ele não é um mafioso, isso faz diferença. Ele não pertence àquele meio, ele não entende a linguagem daquele meio. Então, enquanto o Vigo está dando uma surra no filho, ele fica desconfortável com aquela cena e faz menção de deixar o recinto. Mas o Vigo fala, não, você fica aí, né? Ele não deixa o advogado sair. Por quê? Quer dizer, porque, na minha visão, que é justamente o que eu acho que o filme 1 tem que o 4 não tem. Na minha visão, o que eu interpreto dessa cena? Eu entendo que o Vigo quer que o Wave fique lá, porque se ele está se envolvendo com esse mundo, ele tem que entender como esse mundo funciona. E a forma de entender é presenciar essas cenas, por mais desconfortáveis que elas sejam. Eu fico imaginando que se isso fosse nesse filme 4, eles iam colocar uma fala depois de alguém falando, olha, mas por que você fez ele ficar aqui? E explicaria, porque é exatamente isso que esse filme faz. Tem uma cena que, se eu não me engano, o vilão fala que ele vai se explicar por que ele deixou o Winston vivo. Dizendo que quando você mata uma pessoa, ela pode acabar se tornando um mártir, mas se ela fica viva, ela vai ser vista ou como um traidor,
ou como um covarde, algo nessa linha. Mas quer dizer, ele tira a minha oportunidade enquanto público de refletir sobre esse ponto. E ele vai fazer isso em outros momentos do roteiro, né? Isso de alguma forma infantiliza o roteiro e justamente tira essa sutileza. E a gente vai falar um pouquinho também sobre como essa falta de sutileza vai se refletir no aumento do escopo da obra que vem acontecendo desde o primeiro filme. Mas já que eu mencionei o vilão, vamos falar um pouquinho sobre ele. O vilão desse filme é o Marquês Vincent de Gramont, interpretado pelo Bill Skarsgård, que ele tenta extrair ali do personagem uma postura amedrontadora, né, que deveria causar impacto para o público, mas, pelo menos a mim, ele não convenceu nem um pouco. Eu diria que esse texto cheio de filosofias baratas e essa construção de personagem que não coloca nenhuma qualidade admirável nele, mas a incapacidade do vilão de combater as próprias batalhas, de participar delas ativamente, acaba colocando ele numa posição de vilão que você vai esquecer. Além disso, ele fica ao lado de uma figura ao longo do filme, ele vai aparecer muitas vezes acompanhado do Harbinger, que é interpretado pelo Clancy Brown. Que esse personagem, do Harbinger, ele faz um espelhamento da juíza do terceiro filme, que é interpretada pela Asia Kate Dillon, e que ele vai fazer essa mediação entre o Wick e o Gramont, no conflito deles, que vai escalando ao longo do filme, né? Ele emite uma vibe de vilão, de pessoa que realmente tem um poder na mão, que manda de um jeito muito mais impactante, com muito mais presença do que o Vincent. E eu, honestamente, não acho que isso é necessariamente culpa dos atores. Pode até ser, eu não quero entrar nesse mérito, mas eu entendo que é muito culpa do texto e da construção que fazem pro personagem. De alguma forma, esse vilão, o Marquês, ele vai parecer muito com o vilão do filme 2, que é o Santino D'Antonio, que também é uma cara que tem uma posição na cúpula. Ele é interpretado pelo Ricardo Scaramaccio, não sei como ler. Mas o grande diferencial aqui negativo para o Marquês é que o Marquês ele não é tão eficaz em trazer o conflito ao John Wick. Enquanto naquele filme, no filme 2 da franquia, o vilão é quem traz literalmente o conflito para ele. Falando em trazer o conflito, quem faz isso de fato ao longo da narrativa é justamente o personagem do Donnie Yen, que é o Kane, que é o assassino cego da história. Ele tem uma motivação muito similar ao John Wick no sentido de ambos travarem batalhas com as suas particularidades, motivados por um ente querido. No caso do John Wick, a gente sabe que é a esposa. No caso do Kane, vai ser a filha dele. Ou seja, são motivações fortes, poderosas, que vão fazer com que os personagens entreguem mais do que a sua capacidade normal. O problema é que esse conflito, porque vamos lembrar, esses personagens são amigos, então existe um potencial dramático ali para ser explorado, ainda que o filme não seja um drama, ele é muito pouco explorado. E justamente ele vai aparecer quando é conveniente. E então fica uma coisa muito sem propósito. Eu entendo que é algo que poderia acrescentar a narrativa, poderia fazer com que ela se engrandecesse, mas que não vai aparecer com devido destaque. O que é um grande desperdício para um personagem como esse, do Kane. Além disso, nós temos um personagem que se auto-intitula Ninguém, que é interpretado pelo Shamier Anderson. Ele é tido como uma espécie de localizador, uma pessoa que localiza os outros. Ele vai se assemelhar muito à dinâmica que a Halle Berry tem no filme 3, no sentido dele trazer o cachorro para a luta, que acaba sendo um elemento emblemático da franquia. Mas logo depois da gente entender ele nesse papel, começam os problemas. Para começar, para um filme que se esforça tanto em se explicar, eu entendo que é um pouco falha a explicação de como ele fica achando o John Wick do nada. Ele tem um caderninho ali que parece ter informações sobre o John Wick, mas eu entendo que isso é muito pouco pra gente entender como é que esse personagem consegue fazer isso, se nem a própria alta cúpula consegue ter certeza de onde John Wick tá. Então, isso pra mim fica um pouco jogado no filme. Além disso, ele entra muito como recurso de roteiro. Ao invés de ele ter uma história própria para ser desenvolvida, ele tem a questão de querer dinheiro, né? Quem não quer. Mas ele aparece para salvar o John Wick de situações que ele não poderia por si só. Acaba desperdiçando oportunidades para capturar o John Wick de fato. Ele chega a mencionar que ele quer aumentar o valor, né? Isso faz algum sentido, mas acaba ficando um pouco forçado ao longo da narrativa. Embora ele acabe assumindo esse papel de camaleão, que é o personagem que você não sabe
para que lado que vai. Isso é até interessante, mas tal como o que acontece com o Kane, eu acho que faltou um pouquinho de desenvolvimento para a gente realmente ter o impacto dele mudando de posição o tempo todo. E claro, ele também vai funcionar como alívio cômico, assim como o Kane também tem um pouco essa função. Mas um destaque que ele tem narrativamente falando e que eu achei muito inteligente da parte da direção é a cena perto do final em que ele acompanha o duelo entre o John Wick e o Kane, que a gente já sabe como termina, pra quem viu o filme. E é muito interessante como é que ele consegue se colocar numa posição quase como se ele fosse a gente, o público, se divertindo com aquela circunstância. Ele realmente observa e no final começa a rir do resultado que teve o duelo. Então isso realmente foi uma boa sacada. Em relação aos outros personagens, eu acho que o mais digno de nota seria o núcleo que apoia o John Wick. Nesse sentido, o personagem do Lawrence Fishburne, o Rei de Bowery, que tem toda uma questão bem caricata, bem marcada, com falas bem eloquentes nos filmes anteriores e que marcam muito o personagem, aqui ele aparece bem menos caricato, bem mais apagado e, portanto, bem menos interessante do que nos outros filmes, ainda que ele ainda tenha uma grande utilidade como aliado do John Wick, e agora motivado em realmente ajudá-lo. Quem eu acho que ainda consegue se destacar em termos de roteiro, de diálogos, de entrega nesse sentido, é a dupla que gerenciou o Continental de Nova York, que seria o Shane, interpretado pelo Lance Reddick, que tanto o personagem quanto o ator infelizmente nos deixaram, e o Winston, interpretado pelo Ian McShane. Nesse caso, o destaque vai principalmente para o gerente do Continental, porque ele fica mais tempo em tela. A impressão que dá é que o diálogo dos dois personagens é tão interessante, tão fora da curva para esse filme, que parece que outras pessoas escreveram esse diálogo e entregaram para os roteiristas. Eles acabam tendo as melhores falas e ficam caracterizados por aquele sarcasmo, aquele certo pessimismo debochado em relação à vida, mesmo nas situações em que eles estão passando, que são as mais precárias, que a vida deles realmente está por um fio. Agora a gente vai falar um pouquinho, nessa leva de pontos negativos, da comparação de escopo entre o que esse filme entrega e os filmes anteriores. Nós vamos vendo um certo aumento do escopo do filme 1 até esse. No filme 1, o escopo fica muito reduzido ali à cidade de Nova York. Na verdade, a gente até esquece que a gente está falando de Nova York. Isso não tem muito destaque no filme, não. E eu acho que isso é proposital, para quase criar uma ambientação paralela à nossa realidade dentro daquele universo. Mas você percebe que o filme tem o cuidado de fazer algumas coisas, que são, logo no início, acho que antes de 1 hora de filme, quando os capangas do Vigo vão até a casa do John Wick, na verdade são capangas do Wave, mas enfim, vão até a casa do John Wick e tentam atacá-lo, pegá-lo desprevenido, e não conseguem, naturalmente isso faz uma barulheira. E logo depois que a sequência de ação termina, bate um policial na porta do John Wick e pergunta, você está trabalhando e tal. O policial claramente percebe que o John Wick está matando pessoas dentro da própria casa dele, mas ele deixa passar porque ele sabe que é melhor não se meter. Mas o filme tem esse cuidado de mostrar que, obviamente, a polícia vai olhar isso, mas naquele ambiente, naquela comunidade, naquele bairro, talvez, quando as questões envolvem essas pessoas, esses mafiosos, a polícia não se mete. Naturalmente, daria para evoluir essa apresentação, o fato da polícia ter um pacto silencioso com esses criminosos? Claro que daria, mas não precisa também. A abordagem do filme é coerente. A partir do filme 2 a gente começa a aumentar um pouco o escopo e esses problemas começam a aparecer um pouquinho mais. No filme 2 a gente chega a mudar para Roma, não lembro se tem algum outro país, mas existem esses deslocamentos em que começa a ficar um pouco incoerente você não ter o envolvimento de nenhuma autoridade local. Mas eu entendo que no filme 2 eles ainda têm alguns cuidados. No 3 também. O 3 vai um pouquinho além, mas ele tem alguns cuidados de... beleza, isso aqui vai acontecer numa cidade grande da Itália, no caso Roma, mas vai acontecer dentro de uma galeria controlada pelo vilão, vai acontecer dentro desse espaço, vai acontecer nessa área subterrânea que deve abafar o barulho, enfim, deve tornar a situação mais discreta. Tudo isso é levado em consideração na hora de criar aquela ambientação. Inclusive, nesse filme 2 também vai aparecer esse mesmo policial quando a casa do John Wick é explodida. Então, quer dizer,
você percebe que o filme levou isso em consideração. No filme 3, vai aparecer um outro problema que vai ganhar a nossa consciência no filme 4 também, que é a questão de aumentar o escopo ainda mais em termos de viagem e de deslocamentos. No filme 3, quando o John Wick está sendo perseguido, ele está naquela situação de excomunicado, que chamam, por ter matado uma pessoa nas dependências do Continental, ele vai pedir ajuda para família dele, eu entendi dessa forma, como se fosse uma família adotiva, para conseguir sair do país e chegar até o Marrocos, né? Nessa primeira sequência a gente está falando do Marrocos. E aí vai ter todo um enredo associado a isso. Mais pro final do filme, quando ele volta para Nova York, ele já é recebido pelos vilões assim de entrada, né? Então quer dizer, ele não consegue viajar de uma maneira convencional sem ser percebido, porque é óbvio, né? Esses vilões têm conexões para conseguir identificar esse tipo de coisa. No filme 4, nós simplesmente esquecemos que a polícia existe. O pessoal está trocando tiro no meio de Paris e nada acontece, não tem nenhum envolvimento das autoridades. Eu acho que se o filme vai colocar toda essa questão das regras e da filosofia envolvendo o Continental e a rede da alta cúpula e não sei o que, desse sistema de mafiosos, ele poderia dedicar alguns minutos de um filme tão longo para falar um pouquinho dessa relação da máfia com a polícia. E aí sim extrapolar para outros países. Ele poderia ter feito isso mesmo no filme 2 ou 3, e aí no filme 4 isso talvez não fosse uma questão. Muitos filmes de ação ignoram a existência da polícia. A gente leva isso em consideração na hora de ativar a nossa suspensão de descrença, que chama, né? Que é essa capacidade de acreditar no que a obra está nos passando de uma maneira verossímil, quando é coerente dentro da história. O problema é que John Wick não se mostrou dessa forma. Ele teve esse cuidado, o que para a maioria das pessoas pode não importar, mas para mim eu achei uma coisa muito positiva da franquia, porque torna essa questão coerente dentro de uma zona urbana e ajuda a gente a ficar na imersão, mas essa ausência agora, sem nenhuma justificativa, acaba sendo um pouco preguiçoso, eu acho, da parte da produção e dificulta, em contrapartida, a nossa imersão na história. Da mesma forma, no filme 3, com toda essa ênfase da dificuldade que era viajar naquele contexto, como é que o John Wick viaja agora nesse filme 4, quando ele está sendo mais perseguido do que nunca? Isso não fica nem um pouco claro, não faz nenhuma menção dos recursos que ele tem para conseguir fazer isso de maneira discreta e, novamente, o filme é bastante longo, então claramente poderia ter um espaço para esse tipo de coisa. São questões, quando você aumenta o escopo, você tem que levar em consideração. Agora, esse aumento do escopo, ele vai afetar significativamente a fotografia. E essa é, com certeza, o maior mérito desse filme. A fotografia, ela sempre foi um diferencial de John Wick, desde o primeiro filme. Nesse aqui, ela talvez não esteja tão funcional, no sentido de contar a história, de ajudar a entregar essa narrativa para o espectador. Mas ela está belíssima, com paisagens urbanas dentro de Paris, de outras cidades também. O próprio cenário desértico também é maravilhoso. Tudo isso é muito legal de assistir. Ajuda a aliviar aquelas cenas de ação. As cenas de Osaka também são maravilhosas. E além disso, a gente também tem uma questão de harmonização de cores, que também chama muita atenção nas cenas, na forma que elas são construídas, principalmente nos espaços internos. Isso claramente foi muito bem pensado. Em relação à fotografia ser funcional, eu entendo que o que aparece com mais destaque é a cena pós-créditos, quando você tem a imagem meio desfocada para representar a percepção de um mundo que o Kane tem naquele momento, mas eu não vejo ela aparecendo muito ao longo do filme. Mas a gente tem a fotografia contribuindo para a cena que seria talvez o maior destaque desse filme em termos de ação, que é a sequência dentro do prédio abandonado de Paris, em que a câmera fica superior à cena. Lembrando muito o que acontece em jogos de videogame, que são shooters top-down, que a gente chama, como Hotline Miami, que é um jogo indie que tem essa questão de ser um jogo de tiro envolvendo essa visão superior. E é um plano sem cortes bastante extenso. Pode ser que a edição tenha sido muito competente em não mostrar esses cortes pra gente, mas o que o espectador tem é a sensação de que é um plano de, acredito, de mais de 2 minutos, com essa câmera de cima mostrando a sequência de ação uma depois da outra direto. Então realmente é um mérito enorme da direção e da fotografia nessa cena. Aproveitando o gancho, vamos falar das cenas de ação.
As cenas de ação desse filme parecem sequências intermináveis. As ideias que são apresentadas são até criativas na maior parte do tempo, mas elas parecem mal aproveitadas ou artificialmente alongadas. Quando nós olhamos para a sequência do Continental de Osaka, ela é a cena introdutória do Kane, que deveria nos apresentar a ameaça que o Kane representa para o John Wick e para as outras pessoas. Isso até acontece, mas essa cena é alongada por várias batalhas no meio envolvendo os capangas que, beleza, eles são até numerosos, mas eles não acrescentam nem para a narrativa e nem para a ação, porque as soluções que são dadas para os conflitos individuais são muito repetitivas. Isso acaba diminuindo um pouco o impacto do confronto do Kane com o John Wick e também do Kane com o Shimazu Koji, que é interpretado pelo Hiroyuki Sanada, espero que leia assim, Sanada ou Sanada, que é o gerente do hotel, que é um aliado do John Wick e também amigo do Kane, que, enfim, tem aquele confronto e acaba sendo sacrificado, que leva a cena para os créditos. A sequência dos carros no trânsito de Paris, que é uma sequência que eu já vi que está chamando bastante atenção também nas redes, ela vai me lembrar muito a fase do Mario Kart no Super Smash Bros, em que você está lutando e de repente vem uns carros do nada e tenta de acertar. Mas, para além disso, ela vai justamente enfatizar aquela questão da ausência da polícia que eu mencionei, e ela também é muito alongada, com vários trechos do John Wick jogando gente no carro, do carro indo pra cima do John Wick, ele desviando ou não, mas se levantando como se nada tivesse acontecido, vários atropelamentos. Então, quer dizer, é uma sequência também que repete a mesma coisa umas 2, 3 vezes. Esse prolongamento, inclusive, ele vai ser logo antes, um pouco antes ali, da sequência que eu mencionei, da câmera vista de cima. Então, quer dizer, ela acaba diminuindo também o impacto dessa sequência, porque você já está um pouco cansado quando ela chega. E outra situação que para mim também é extremamente repetitiva e onerosa, para quem está vendo o filme já há tanto tempo, é a sequência perto do final com o combate na escada. Para começar, beira o inverossímil, porque naquele ângulo ali, o John Wick sem nenhuma proteção, era só colocar um atirador no topo daquela escada que o John Wick não fazia nada, porque não tinha barreira para ele se defender. Né? Star Wars já mostrou pra gente que quem tem o high ground, o piso alto, tá na vantagem. Então, quer dizer, não tem muito sentido aquele combate acontecer daquela forma. E logo depois acontece o que você já estava esperando, que é o Kane se metendo para ajudar o John Wick, porque ele tinha interesse que aquele duelo entre eles acontecesse lá em cima. Então ele aparece, a noção de tempo também foi pro espaço, né? Posso estar enganado, eu não cronometrei, mas assim, ficou um tempo meio Dragon Ball, assim, muito extenso. Dragon Ball Z principalmente. Tira o impacto quando você tem sequências tão longas. As coisas que realmente são interessantes, que são soluções de confronto mais criativas, acabam ficando mais do mesmo, porque são muitas sequências uma depois da outra. Dentro do que essas sequências apresentam, é notável que existe um humor, existe um alívio cômico, principalmente na participação do Ninguém, mas também do Kane e do vilão Killa, que é interpretado pelo Scott Adkins. Mas esse humor ele não consegue contrabalancear a extensão dessas cenas e esse cansaço que acaba dando. Aliás, já que eu falei desse vilão, o Killa, vamos falar um pouquinho sobre ele, que foi uma outra coisa que me incomodou um pouquinho nesse filme. A cena na boate, ela vai remeter ao primeiro filme e que também se repete, se não me engano, no segundo, não lembro se no terceiro, mas acho que sim também. Sempre tem uma cena nesses lugares assim com muita gente, mas eu acho que a reação das pessoas aqui não fez sentido. No primeiro filme, você tem um primeiro confronto num lugar mais barulhento no interior da boate, com pessoas talvez ali sob efeitos entorpecentes que não percebem que aquele confronto está acontecendo e não reagem a ele. Quando o John Wick vai chegando pro lado de fora e essa luta vai se arrastando pro lado de fora junto com ele, as pessoas do lado de fora reagem e começam a correr, porque elas estão conscientes do que está acontecendo. No filme 4, essa sequência de luta vai se arrastando para lugares menos barulhentos e com pessoas que parecem mais despertas e ninguém reage, até que em um certo momento todo mundo começa a correr. Então assim, pode ser o caso de rever essa cena, mas a impressão que eu tive é que a cena foi um pouco mal construída e que as pessoas começaram a correr quando foi conveniente para o roteiro que isso acontecesse. As coreografias de lutas são um pouquinho forçadas aqui também,
como se tivesse que acontecer pro John Wick ter alguma chance de ganhar ali. E esse vilão, tanto na sequência de luta em que ele confronta diretamente o Keanu Reeves, quanto na retratação dele como um todo, ele é extremamente caricato. Ele me parece uma paródia do Goldfinger, que já que ele é alemão, me lembrou muito do Goldfinger lá do James Bond, que é um filme de 64. Só que aqui ele aparece como uma paródia desse tipo de vilão. E tudo bem fazer isso, não tem problema. Achei um pouco incoerente essa caricatura toda, e a própria fuga dele, o momento que ele corre, quando na verdade ele é um lutador que encara o John Wick de frente, chega a derrubá-lo de uma altura considerável, também fazendo espelhamento com uma cena do primeiro filme. E eu entendo que aquele ataque que o John Wick faz com as cartas, se ele tivesse matado o vilão ali mesmo e depois o esforço dele fosse para sair da boate, daquele lugar mais interno, isso já seria de ótimo tom, já estaria um impacto para a cena. Mas enfim, não foi assim que eles resolveram construir e tem os seus efeitos positivos e negativos de alguma forma. Além disso, essa cena em particular, mas muitas outras do filme também vão trazer essa questão, vão trazer a problemática do terno à prova de balas. Esse recurso ele foi introduzido no filme 2, só que no próprio filme 2 eles avisam, olha, isso aqui é um terno à prova de balas e tal, mas ele causa uma dor considerável no usuário do terno. Então quer dizer, é um recurso para dar uma protegida, mas ele não torna você invulnerável. No filme 3, inclusive, a cena que a Halle Berry encontra o personagem do Keanu Reeves, ela já mete um tiro nele, talvez sabendo que ele estava com esse terno, talvez não, nunca saberemos. Mas assim, ele cai na hora, porque causa essa dor. Mas nesse filme, essencialmente, eles ficam usando o terno como se fosse uma armadura invisível, invulnerável, e fica por isso mesmo, eles ficam trocando bala, quase a queima-roupa, ao invés de usar as técnicas de artes marciais, que seriam muito mais interessantes para esse confronto de tão perto. Então fica uma coisa meio... uma trocação de balas ali que poderia ser uma trocação de socos. Seria mais interessante. Agora, uma coisa que eu quero aproveitar e fazer um adendo aqui, quando um crítico faz um comentário em relação a como o filme poderia ter sido. É bom lembrar que a gente só pode comentar sobre uma obra depois que ela foi feita. E que tem vários artistas que idealizaram essa obra, na forma, na abordagem que ela é feita. Então, ainda que eu possa ter ressalvas sobre a maneira que eu gostaria de ver esse filme, ele foi feito dessa forma e, enfim, as coisas que são negativas para mim podem não ser para você. Então, é bom sempre fazer essa ressalva e não ter a presunção de querer saber qual é a melhor forma de fazer um filme, porque isso é uma coisa extremamente complexa. A questão é que um crítico, quando vai fazer uma análise dessa, ele sempre vai prezar pela coesão dentro da própria obra. E ainda mais quando a gente está falando de uma franquia que já estabeleceu várias premissas. Então, quando essas premissas mudam, isso em geral causa uma estranheza. E é sobre isso que a gente está falando aqui. Sobre também você ter um propósito para ser entregue no filme e esse propósito eventualmente não ser atingido. Dito isso, tem um ponto bastante positivo nesse filme, principalmente quando você pensa no diálogo que ele faz com os outros, que é uma certa coesão estética, um diálogo que as cenas fazem para além do que o texto mostra. Isso vai valer tanto para a franquia, com cenas, por exemplo, essa da boate em que o vilão joga o John Wick de uma certa altura, quanto para o filme em si. E aí eu quero enfatizar em particular o clima de faroeste que o filme consegue imprimir. Logo no início a gente tem uma cena que se passa no deserto e mais pro final do filme nós temos aquele confronto com pistolas, uma apontando para a outra, que é um clássico também do faroeste. Então tudo isso vai conversar entre si, ainda que o filme não se caracterize exatamente como um faroeste. Então ele traz essa ideia de você modernizar o faroeste. Isso é muito interessante, tal como os filmes anteriores modernizaram a máfia, e esse aqui talvez deslize um pouco nesse aspecto. A questão do faroeste vai aparecer muito forte aqui, como aparece também no filme 3. Todos os filmes vão remeter a isso, mas eu entendo que o filme 3 e o 4 fazem isso com mais ênfase, e isso é muito interessante de ver, sobretudo quando você pensa em história do cinema. Em resumo, John Wick 4 Baba Yaga carrega como méritos suas homenagens à franquia e a sua fotografia excepcional. Todavia, nem as atuações primorosas de Ian McShane e de Lance Reddick salvam um roteiro que abandona a sutileza que vinha caracterizando a franquia até então.
O aumento de escopo e das consequências que viriam dessa ampliação de universo não são bem endereçados para entregar uma ação que, ainda que tenha os seus momentos de destaque, impacta menos que filmes anteriores. Apesar disso, a qualidade da produção é notável e sua coesão estética presenteia o espectador que aguentou os 169 minutos de filme para ver sua conclusão. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente com seus amigos sobre o canal, se inscreva para não perder nenhuma novidade do mundo do cinema, dos jogos e das séries. Obrigado por me acompanhar até aqui, um abraço!